Bom dia, pessoal. Então, continuando. eh, o objetivo desses vídeos é justamente esse meu segundo livro. E qual é o objetivo do livro? É explicar uma hipótese minha, né, desenvolvida ao longo de toda a minha vida, pensando sobre essa questão fundamental, humana, que é a finitude. O que vai acontecer com a gente quando a gente morrer? Se é que vai acontecer alguma coisa, vai continuar? De que maneira? É possível especular sobre isso? Porque existe muita teoria, né? A religião, por exemplo, as religiões, elas têm crenças dogmáticas sobre isso, né? Mas em termos de ciência, é possível, em termos de racionalidade? Essa pergunta já foi feita, né, por outro filósofo, no mínimo por outro, que é o Kant, um dos maiores filósofos de todos os tempos, que no primeiro livro, no início do primeiro livro dele, o mais importante talvez, que é a Crítica da Razão Pura, ele pergunta isso da seguinte maneira: é possível os caminhos seguros de uma ciência para a metafísica? Bom, a metafísica, nos vídeos anteriores eu já meio que tratei. É aquilo que trata de um outro possível, outro mundo paralelo, ou enfim, que não é esse mundo, certo? Mas que a gente especula sobre ele. Então tudo que não for deste mundo, que eu não possa meter a mão, é metafísico. Se eu falar, né, do mundo que eu vou viver quando eu morrer porque eu sou cristão, é metafísico. Se eu falar que Deus é Deus, Deus é metafísico. Se eu falar que um espírito lá de um centro de Umbanda, né, do espiritismo, baixou em mim, é metafísico. Qualquer coisa desse tipo que não seja corroborada pelo mundo, né, é metafísico. Então o que Kant diz assim, é possível o caminho seguro de uma ciência para a metafísica? E ele coloca as questões da metafísica, a questão de Deus, da existência ou não de Deus, a questão da liberdade, se existe ou não liberdade, porque a gente está sempre limitado por alguma coisa, né? E a gente fala em liberdade, mas nós somos livres? Nós não somos livres, então a liberdade existe, né? E assim por diante, né? A imortalidade, a alma, são questões metafísicas, certo? Então, o meu livro está dizendo assim: existe, na minha hipótese, um caminho seguro para a metafísica, o caminho seguro de uma ciência para a metafísica. Na minha hipótese, certo? E que é um caminho seguro de uma ciência? O Kant diz, quando tu tem uma área do conhecimento que há um certo acerto entre os diversos especialistas e que tu possa ir construindo uma coisa corroborada pelo empírico, naturalmente, né, pela prática, tu pode dizer que tem uma ciência. Então, quando na física teve um acerto sobre massa, sobre aceleração, sobre velocidade, sobre força, começou a física. Quando na química teve-se um acerto sobre o átomo, o átomo, né, como ele funciona, como ele troca elétrons e tal, a tabela periódica dos elementos, se constituiu a química e assim por diante. Será possível, então, na metafísica, tu trilhar o caminho seguro de uma ciência? Eu digo, na minha hipótese, sim. Como? Agindo de determinada maneira, a humanidade agindo de determinada maneira, tá? E que eu vou explicar qual é essa maneira, né? Bom, antes de começar a explicar de que maneira, eu tenho que aqui falar para vocês qual é a fonte de onde vem a minha hipótese, as minhas certezas como filósofo, né? Primeiro, elas vêm da totalidade, como eu já expliquei, né? Se eu pegar só a religião, por exemplo, e olhar eu não consigo acessar a verdade. Se eu pegar só a ciência, negando a religião é uma ignorância. Eu também não consigo acessar a verdade que está no todo. Se eu pegar a arte, se eu pegar a metafísica, se eu pegar o misticismo, se eu pegar qualquer coisa em separado, eu não consigo. Mas se eu olhar o todo, se eu conseguir olhar o todo, eu consigo vislumbrar um sentido. E foi isso que eu fiz, digamos, durante décadas até eu chegar à conclusão. É assim, só que isso é uma hipótese, como eu expliquei. Só que hoje eu queria, nesse vídeo, introduzir um elemento das minhas fontes que não são considerados, que não são nem conhecidos, digamos assim, e que é uma fonte que me auxiliou muito a compreender as coisas.
e me auxiliarão a explicar também as coisas, certo? Ciência, você sabe, ela começa com uma hipótese, só que ela só com a hipótese, ela não é ciência, ela precisa ser corroborada pela prática para ser ciência. E a ciência, ela impõe intersubjetividade. Por exemplo, eu tenho que dizer assim, tu pode fazer, faça um teste assim, tu vai chegar a essa conclusão. Se eu disser assim, não, eu consigo porque eu sou um médium, tu não consegue? Então já não é mais ciência, é outra coisa. Vocês me entendem? Ciência é uma coisa que todo mundo pode, atendidas os pressupostos, certo? Mas ela começa como uma hipótese, que tem que ser tentada a corroboração. E a hipótese, ela, ao contrário dela não poder ser absurda, ela necessariamente ela tem que ser absurda, porque se ela não é absurda, não tem sentido, ela não acrescenta nada. Pense, por exemplo, a física é o último avanço da física, que foi a física moderna, né? A teoria da relatividade, né? A teoria quântica, certo? Elas, até hoje, se tu olhar o que elas dizem, parece um absurdo, né? Por exemplo, a teoria da relatividade diz, por exemplo, que se eu pegar um objeto qualquer e meter força nele, vai aumentar a velocidade, como diz a física clássica. Mas vai chegar num ponto que eu vou botar força nele e a velocidade não vai mudar. Ela vai chegar a 300 mil km por hora, certo? Que é a velocidade máxima. Isso é um contrassenso do ponto de vista lógico. Da mesma maneira, a física quântica, ela diz que a nível subatômico, por exemplo, eu não posso dizer que existe um elétron. Eu posso dizer que em determinado lugar do espaço tem uma probabilidade de existência aí de um elétron. Vocês me entendem? E para nós ou existe o elétron ou não existe o elétron, certo? É como se o elétron fosse uma nuvem de probabilidades. E outras coisas que as físicas, que até o próprio Einstein dizia, não pode, porque Deus não joga dados, ele dizia, né? Ou ele não disse Deus, ele disse, o cara lá não joga dados, querendo se referir a Deus. Por que, na verdade, que o Einstein dizia isso? Porque ele não, achava que não fazia sentido. No entanto, quando tu testa ela, faz sentido. Então a ciência ela parte às vezes de pressupostos absurdos, mas o que interessa para a ciência é que a realidade possa ser corroborada segundo essa hipótese. Vocês me entendem? Muito bem. A fonte que eu quero apresentar para vocês se chama Carlos Castaneda. Ele foi um escritor que se dizia brasileiro, mas não era, para começar. E ele se dizia brasileiro, mas ele era colombiano, se eu não me engano, ou peruano, de Cajamarca, no Peru, exatamente. E foi para os Estados Unidos, muito jovem, e ele sempre foi mentiroso, inventava coisas, fantasias, ele mobilizou muita gente, né? Acabou mobilizando milhões de pessoas no mundo, porque o primeiro livro dele, que se chama Erva do Diabo, que talvez vocês conheçam, fez um enorme sucesso. E lá ele conta uma história que ele era estudante de antropologia na Universidade de Los Angeles e ele foi colher dados para sua pesquisa sobre ervas medicinais no México, que é perto dali, né? Cruzou a fronteira e conheceu então um índio muito misterioso, muito velho, muito enigmático, que era na verdade um bruxo, mas ele, Carlos Castaneda, no primeiro momento não sabia. Ele achava que era só um velho que conhecia ervas medicinais e tal. E esse velho, o Dom Juan Matos, ele acabou transformando, ele engambelou o Castaneda e ele acabou transformando o Castaneda em aprendiz da sua feitiçaria, que seria uma feitiçaria que vem desde o tempo da conquista daquela região do México pelos espanhóis, que a feitiçaria estava a céu aberto e aí ela foi para o subterrâneo, ficou escondida para se proteger, né? Então os bruxos viviam no mundo como pessoas normais, mas existia um outro por dentro, digamos, que era um grupo de bruxos que precisava achar continuadores, digamos, né? Então eles acabavam engambelando pessoas. Sabe uma coisa que lembra muito isso? Aquele filme Entrevista com o Vampiro. Os vampiros também faziam isso, né? E eles iam passando de geração em geração de vampiros, pegando outros vampiros e assim por diante, né? E a história do... Só que o Castaneda contava com uma história real. E que
ele acabou ficando presa disso. Então ele escreveu vários livros contando as peripécias que o Dom Juan fazia de magia. E são livros interessantíssimos, absorventes demais, cheios de detalhes que fazem um imenso sentido. E esses livros, quando eu comecei a pensar o meu primeiro livro, pensando nessas questões fundamentais da existência, eu pensava o mundo de uma maneira. Quando eu conheci Castaneda, ele simplesmente meteu o meu mundo organizadinho de engenheiro de pernas para o ar. Eu levei anos até conseguir absorver o Castaneda e botar dentro de um novo sistema que englobava o sobrenatural, digamos assim. Então tinha o natural e o sobrenatural no meu grande sistema. E aí eu escrevi o livro todo com base, usando Castaneda para explicar as coisas que eu queria explicar, na parte do sobrenatural, na parte do que eu digo assim, o acesso a essa verdade do Hegel. Por que ele está bloqueada? Porque ela não é racional, ela está além da razão, então ela é sobrenatural. E quem transita nesse território sobrenatural é uma espécie de magia, né? É uma coisa que está vedada no nosso dia a dia e inclusive nos atrai e ao mesmo tempo nos assusta. Muito bem. Então eu usei Castaneda para explicar, inclusive, né, o caminho que a humanidade está traçando, o futuro e tal. O que aconteceu, pessoal? No final, antes de lançar o livro, ele estava pronto. Eu comecei a pesquisar se as coisas batiam, o que eu dizia, porque muita coisa a gente escreve na inspiração, no impulso, e vai indo, depois tu vai checando. Se o Kant falou exatamente isso, onde é que está isso, se o Hegel falou isso, está aí, está ali, e assim por diante, para tu não dar nenhum balão muito feio, né? E eis que eu descobri que o Castaneda já tinha morrido, né? E que ele tinha inventado tudo. Ele tinha inventado tudo. Porque nesse momento já existia relatos de pessoas que conviveram com ele. Inclusive a ex-mulher dele, uma das ex-mulheres dele, né? Que era a Wallace, Amy Wallace, que era filha do Irving Wallace, que era escritor de livros. E que teve um relacionamento amoroso com Castaneda e tinha um monte de mulheres que tinham relacionamento com ele, etc, etc. E ele era um enrolador, um mentiroso, um cara assim que contava suas mentiras como verdade, criou um grupo. Esse grupo, inclusive, abrangeu o mundo inteiro, inclusive eu, porque eu comprava os livros do Castaneda e lia como se fosse verdade. Vocês me entendem? Tudo aquilo. Bom, evidentemente que isso foi um choque para mim. E tinha também que eu tinha escrito livro em cima disso, né? Aí eu pensei assim, bom, eu vou ter que substituir o Castaneda por outra coisa, que trata do sobrenatural. Vou substituir por Jesus, por exemplo, que trata também do sobrenatural, né? A vida de Jesus está cheia de relatos sobrenaturais, que a gente chama de milagres, né? Os nomes às vezes são só uma pequena maquiagem para coisa, mas aquilo na verdade é o sobrenatural, que se aproxima da bruxaria, se aproxima tanto da feitiçaria e da bruxaria, que até hoje, né, se não me falha, se não me engano, mas até bastante tempo, e possivelmente até hoje, os rabinos judeus dizem que Jesus era um feiticeiro, era um bruxo, um feiticeiro que lidava com a parte negra da, né? Então, para te ver como aquilo que ele fazia, os milagres dele, causava também esse espanto. Como assim que ele consegue isso? De onde vem esse poder de um cara? Para nós cristãos ele é filho de Deus, o Messias, mas para eles não, ele não era. Era alguém que estava inclusive contestando a religião deles, vocês me entendem? Então eu pensei, vou botar Jesus nessa jogada. Só que eu comecei a tentar botar Jesus e até conseguiria, mas eu comecei a ver assim, mas o Castaneda era muito melhor. Não, ele tem coisas que nos ajudam a explicar de uma maneira que eu comecei a pensar, mas de onde esse desgraçado tirou as coisas? De onde ele tirou, então, se ele mentiu? E como pode uma mentira dizer uma coisa tão essencial para a gente? Se ele inventou. Então, pessoal, foi ali que deu o grande salto, que é no meu segundo livro. O grande salto que eu considero do meu segundo livro aconteceu na revisão. E é difícil de entender porque eu tentei explicar já para 1 milhão de pessoas e o meu livro explica isso e não é que não seja compreendido, é uma coisa assim, não é dado devida importância para isso que eu vou falar agora. Que é a seguinte, se a verdade está no todo, como diz o Hegel,
Hegel, né? E nós não temos acesso? O nosso mundo é uma mentira, por óbvio. Ele não é a verdade, ele é uma mentira. E se nós formos olhar, nós vamos ver que sim, ele é uma mentira. O mundo, a gente não lembra disso porque esse processo de mentir e inventar um mundo que não é verdade, ele está lá recalcado no início da humanidade. Quem explica isso num textinho bem curto é o Nietzsche, que se chama assim, A Verdade e a Mentira num Sentido Extramoral. Ele mostra que desde a primeira palavra tu já te afastou do mundo que é verdadeiro. Então o nosso mundo é uma mentira. Do ponto de vista, assim, extramoral eu tô falando, tá? Por isso que o Nietzsche diz, num sentido extramoral. Não é moral que eu tô falando, tá? Ele não é a verdade, o nosso mundo. Ele é uma representação da verdade. Logo, como que eu posso acessar a verdade? Mentindo. Você me entende? Eu só mentindo é que eu posso. Ou seja, vamos olhar para essa mentira num sentido extramoral. O que é a mentira num sentido extramoral? É falar de uma coisa que não existe. Certo? Mas não existe nesse mundo. Eu falo dela, ela existe lá, ela é a verdade. Eu estou falando, o que o Castaneda fez? Quando ele mentiu, começou a mentir, ele começou a acessar cernes dessa realidade que é a verdade. E aquilo começou a vir através dele. Além do mais, ele envolveu um monte de gente. E aquela mentira tomou ele. Ele diz assim, a verdade que eu fui procurar me devorou. Ele estava falando do Dom Juan. Ele foi procurar uma verdade lá, das plantas medicinais. E a verdade tomou conta dele e o devorou. E a gente sempre achou. É o Dom Juan, certo? Não, não. A mentira que ele começou a contar aprisionou ele de tal maneira que ele não podia mais sair. E junto com milhões de pessoas no mundo, vocês me entendem? Então a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que entender que para acessar a verdade ou esse outro mundo, ou para acessar objetos da metafísica, como dizia o Kant, a gente tem que entender que a gente começa com uma simulação, que é um tipo de mentira. Né? Eu vou citar só um exemplo, tá, pessoal? Mas eu tenho vários exemplos que depois eu vou contando, que aconteceram comigo, inclusive, que eu tive algum acesso com o sobrenatural. Eu vou contar uma hora num vídeo. E quem me conhece esse relato porque eu já contei para um monte de gente. Né? As crianças que me conhecem, volta e meia agora não tem muito acesso, mas antigamente chegavam e diziam para mim, conta aquela história, tio, conta aquela história, porque ela é uma história interessante mesmo. Mas eu vou contar outra coisa que todo mundo sabe, que é aquela velha experiência do copo, né? Que as pessoas se reúnem ao redor de uma mesa com letras e copos. E elas começam na brincadeira, né? Vamos lá, vamos fazer pergunta para os espíritos. E aí pergunta uma coisa, aí o copo começa a andar. No início talvez empurrado um pouquinho por um, por outro. Daqui a pouco o copo começa a andar. Daqui a pouco o copo começa a andar. Vocês me entendem? E começa a responder. E as pessoas até se assustam. Pense nessa experiência do copo. Tá? Ela é uma demonstração de como a gente acessa esse outro mundo que por hipótese existe. Vou dizer, você já fez a experiência do copo? Pergunta para mim. Não, nunca fiz. Eu estou acreditando em um monte de gente que relata, certo? Mas ela pode ser refeita se nós queremos aferir como ciência. Vamos fazer a experiência do copo, né, como um projeto científico? Essa foi a ideia do Allan Kardec. O espiritismo do Allan Kardec surgiu com essa ideia de transformar esses eventos sobrenaturais, né, como batidas em casas, com objetos que voavam dentro de casas, como a experiência do copo, numa ciência, testando e aferindo o seu funcionamento, certo? E funcionou o espiritismo? Ele funcionou durante um tempo, mas depois ele parou de funcionar. E aí o espiritismo continuou como uma coisa meio metafísica, como uma coisa dizendo, eu fiz isso, fiz aí, mas eu posso fazer também. Não, tu não pode porque tu não tem mediunidade, ou não sei o quê. Então ele saiu daquele espírito inicial do Allan Kardec. É importante a gente entender isso e entender por que parou de evoluir. Vocês me entendem? Por que no início evoluiu e de repente parou? O motivo, pessoal, é muito equivalente a o Freud ter feito grandes progressos com a psicanálise
né? No início, com ferramentas do tipo hipnotismo, papapá, e daqui a pouco não funcionou mais. E a psicanálise se tornou uma ciência estática, ela não avançou mais muito, porque no início ela tinha assim uma praxis mais acentuada nesse sentido, né, de usar esse tipo de ferramenta. Vocês me entendem? Qual é o problema? É que esse outro mundo, onde está a verdade, ele tem proteção. Ele tem proteção contra a sua manipulação pura e simples de qualquer maneira. Ou seja, se a humanidade quer trilhar o caminho seguro de uma ciência, se ela quer descobrir uma nova ciência, uma nova metafísica que siga o caminho seguro de uma ciência, ela precisa entender que tem certos pressupostos para que ela só não avance só um pouquinho no início. Imagina assim, que esse acessar os objetos da metafísica, abrir o portão do mundo que está encoberto, a minha hipótese, certo? Ela seja possível. Imagina que ela seja como assim um navegar por um mar. É diferente de eu dar uma nadadinha. Eu posso dar uma nadadinha. Tá vendo? Eu vou mostrar que tem um mar. Eu vou dar uma nadadinha, mas eu não consigo cruzar o mar. Se eu for muito adiante, eu me afogo. O que eu preciso para cruzar o mar? Eu preciso construir uma nave com certas características. Então, é isso que eu quero discutir com vocês nos meus próximos vídeos. Quais são esses obstáculos? Que nave é essa que a humanidade tem que fazer para ela acessar esse mundo que está obstaculizado ao nosso conhecimento, né? E que, pretensamente, lá nesse mundo estão os objetos da metafísica. Quais seriam esses objetos? A liberdade, a imortalidade, Deus, talvez, né? Ou algo, alguém, não me pergunte quem, né? Que determina todo o mundo, ou não, porque quando os europeus queriam descobrir o outro mundo, que era a América, eles não conheciam tão bem o que existia, vocês me entendem? Mas eles fizeram a viagem não para confirmar aquilo que eles imaginavam, até porque uns imaginavam outra coisa, outros imaginavam um pouquinho diferente, mas para descobrir o que de fato existia. Ou talvez não existisse nada, talvez eles dessem a volta no planeta e chegassem na Europa de volta e dissessem, só existe a gente mesmo no mundo, não tem outra terra, só existe nós e o mar. Eles descobririam isso. Talvez essa viagem da humanidade descubra que não existe nada, né? Ou descubra o que de fato existe. Por hoje é esse vídeo, voltaremos adiante com novas considerações, sempre no estrito caminho da racionalidade. Um abraço.